Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Mais Bioquímica. Hoje iremos falar sobre como calcular o ponto isoelétrico de aminoácidos. Mas primeiramente nós temos que entender o que seria esse ponto isoelétrico ou também conhecido como PI. Bom, mas o que é o ponto isoelétrico? Esse conceito ele pode ser definido como o pH em que a carga do aminoácido é nula. Para entendermos melhor este conceito, devemos lembrar que o comportamento iônico dos aminoácidos e as suas curvas de titulação. Quando falamos de comportamento iônico, temos que lembrar que os aminoácidos podem agir como ácidos e como bases. Nesse exemplo, temos uma representação de um aminoácido padrão que pode perder o seu próton H+ para o meio. Então, aqui na tela aparece para vocês duas estruturas de aminoácidos. À esquerda da tela fica o aminoácido padrão, ou seja, a estrutura padrão de aminoácido, onde está na forma que tem a presença de todos os hidrogênios. Nesta fórmula, onde tem o grupo carboxil, que é o COOH, e o grupo amino, que é o NH3, e o grupo R, que vai ser o que vai determinar o tipo de aminoácido. Então, este grupo carboxil, ele pode atuar, aí no caso, como um ácido e como uma base, no caso, todo aminoácido pode fazer essa atuação, e ele aqui vai perder o seu próton H+ para o meio. E ele vai se transformar nessa estrutura aqui à direita. Então, vai ficar COO-, porque perdeu um próton H+, por isso a carga negativa. O grupo amino continua a mesma coisa, porque não perdeu o H+, e o grupo R também. E essa reação, ela é reversível. Esse mesmo grupamento COOH, que é o grupo carboxil, ele se transformou em COO-. E ele pode funcionar como uma base recebendo um próton H+. Então, o sentido pode ser tanto da esquerda para a direita, vai liberar o próton H+, vai se transformar nessa estrutura, ou então, essa estrutura aqui da direita vai receber um próton H+, e vai se transformar novamente na estrutura padrão de um aminoácido. E um outro aspecto importante é verificar que os aminoácidos têm pelo menos dois grupos que podem perder prótons. No caso, apresentam pelo menos dois grupos ionizáveis, que são o COOH, que é o grupo carboxil, e o NH3, que é o grupo amino. E isso, pessoal, é essencial para entendermos o comportamento iônico dos aminoácidos. Bom, em relação ao comportamento iônico dos aminoácidos, podemos observar nesta figura um aminoácido que possui um grupo R não ionizável. E nessa mesma estrutura, temos dois grupos ionizáveis, que podem perder seus prótons H+ para o meio. No caso, esses grupos R ionizáveis seria o grupo carboxil, que é o COOH, e o grupo amino, que é o NH3. Além disso, os aminoácidos também apresentam uma constante de ionização, assim como nos ácidos e nas bases. E essas constantes de ionização são nomeadas de K1, aqui na figura que estou mostrando para vocês com o mouse, e K2. E também o Ke, que são referentes à constante de ionização referente ao COOH, que é o grupo carboxil, o NH3, que é o grupo amino, e o grupo R, quando ele é ionizável, ou seja, quando ele é substituído lá por outra molécula. Além dessas constantes, um outro aspecto importante nesta figura é que existe um análogo ao pKa, que seria nomeado de acordo com o grupamento ionizável. No caso, esse análogo ao pKa seria o pK1, que é referente ao K1, e o pK2, que é referente ao K2.
Analisando a figura, nós também podemos observar que a primeira fórmula aqui deste aminoácido, ele está na forma totalmente protonada, onde o aminoácido não perdeu nenhum próton e a carga líquida deste aminoácido é mais 1. Então, vocês podem notar que tanto o grupo amino, que é o NH3, quanto o grupo carboxil, que é o COH, eles permanecem ainda com o hidrogênio em sua estrutura. Então, por isso que ele é a forma totalmente protonada, não perdeu nenhum próton. E a carga líquida é sempre mais 1. Já nessa segunda fórmula aqui, é a forma deuteriônica, onde o grupo carboxil perde um hidrogênio. Então, por isso que ele fica CO- e o grupo amino permanece do mesmo jeito, não perde nenhum próton H+. E a sua carga líquida desse aminoácido é nula, no caso é 0. E por fim, essa última fórmula seria a fórmula totalmente desprotonada. É quando tanto o grupo carboxil e o grupo amino, eles perdem os hidrogênios possíveis aí da sua estrutura. Então, fica aqui o COO- e o NH2. E a carga líquida deste aminoácido é -1. E a gente entendendo isso, pessoal, nós podemos falar um pouco mais sobre a titulação dos aminoácidos. Entendendo todos aqueles conceitos anteriormente, agora nós podemos falar um pouco sobre a titulação de aminoácidos. No caso, essas moléculas, elas podem ser tituladas, assim como as soluções ácidas e básicas. Nesta figura aqui, podemos observar a titulação da glicina, que é um aminoácido, com a base NaOH. Inicialmente, podemos observar a liberação do próton H+ do grupo carboxil, ou seja, do COH. E com o aumento do pH, ocorre a perda do H+ do grupo amino. Então, essa reação funciona da seguinte maneira, que primeiramente nós temos o aminoácido padrão, onde ele possui todos os seus prótons H+. À medida que acontece a titulação, o primeiro hidrogênio a ser liberado é o do grupo carboxil. Então, vai se transformar aqui em pK1. Aí vai ficar nesta fórmula, que seria a fórmula deuteriônica, onde a carga é nula. A carga líquida aqui desse aminoácido vai ser 0. À medida que o pH dessa solução aumenta, vai ser liberado um novo hidrogênio, um novo próton H+. E este próton H+, ele vai ser liberado do grupo amino, agora. Então, vai se transformar aqui no caso pK2, e vai se transformar nesta última molécula aqui, que seria o NH2, CH2 e o CO-, que no caso seria a fórmula totalmente desprotonada aí da molécula, no caso do aminoácido.